Eu confesso que eu nunca fui à ilha de Brocoió, tinha uma curiosidade enorme. Tem um projeto para que ela seja visitada, mas esse projeto, com a crise do estado do Rio de Janeiro, ele acabou sendo meio que engavetado agora, esse período também de isolamento, de coronavírus, eu não sei como é que está. Mas lembrando que a ilha, ela foi de uma família muito rica, né, que foi a família Guinle, que projetou até o Copacabana Palace, então ela tem um palacete maravilhoso. Depois ela foi adquirida, né, pelo poder público, e com a fusão, com o desmembramento indo para Brasília, da capital, depois esse período de fusão também, acabou que ela ficou no estado do Rio de Janeiro, e ela passou a ser o balneário de governadores. Só que, é claro, com a poluição da Baía de Guanabara, os nossos ilustres governadores demonstram pouco interesse, poucos estiveram nesse período para visitar a ilha de Brocoió. Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho mais a respeito dela. Ela, historicamente, ela é importante, ou Priscila, ou ela é mais curiosa, ela é mais curiosidade do que histórica? Assim, historicamente ela é importante em alguns fatores. Primeiro, que durante um tempo, nesse combate aí, nesse processo de aculturação dos nativos pelos portugueses, ela vai se tornar um presídio, vamos dizer assim, para os nativos que eram rebeldes. Então, vamos lá, aqueles grupos, né, tupiniquins, temiminóis, que são aliados dos portugueses, se tinham um comportamento que não condiziam aí com o cotidiano cristão desses portugueses, eles eram considerados rebeldes e eram aprisionados na ilha de Brocoió. Depois a ilha... Você vê, Priscila, agora mostrar a imagem aí, se podem voltar. Pode voltar, olha só. Ela fica bem próximo a Paquetá. Até que na imagem, como está distante, dá a impressão que ela é mais longe. Mas você de Paquetá, você tem uma sensação de que a Brocoió é muito perto, né? Coladinha quase, né? São 300 metros. Ela faz parte do arquipélago de Paquetá. Ela é uma dessas ilhas. E, na verdade, ela era 2 ilhas. E ela acaba sendo unificada em uma só na reforma do Otávio Guinle, né? Ela também foi utilizada como local de quarentena para os escravizados, que o Francisco Gonçalves trazia no início da colonização. Ele residiu também em Paquetá. E a exploração da Caiê, né, do caulim, que vai ser utilizado para essas construções, também acontecia na ilha de Brocoió. Ela acaba se tornando uma propriedade particular, primeiro de Maria Albertina Saraiva de Souza, e a segunda importância histórica dela é que quem vai comprar a ilha numa segunda fase vai ser a Rio de Janeiro City Improvements, que foi a primeira companhia de tratamento de esgoto que nós tivemos no Rio em 1858. Então, ela literalmente foi um depósito de lixo, se a gente for parar para pensar. O esgoto era derrubado lá. Então, dentro da ideia de higienização da Baía de Guanabara e das praias do litoral do Rio, principalmente quando o remo se tornou um esporte popular, né, os nossos clubes populares são clubes de regatas Vasco da Gama, clube de regatas Flamengo, existia uma preocupação já de limpeza das praias, porque era na enseada de Botafogo que as competições de remo aconteciam. Então, esse lixo, esse esgoto precisava ir para mais longe. E, no caso, a ilha de Brocoió foi utilizada por essa empresa que era responsável pelas reformas sanitárias. O João Carlos Marinho está lembrando também que a família Guinle foi dona da Companhia Docas de Santos, sim, hoje Codesp, foi dona de quase tudo, né? A família Guinle, né? Que, lembrando que o pai, né, não tem nada a ver com o Jorginho Guinle, que foi um filho, né? Que foi o boêmio, que é até muito o folclore do Rio de Janeiro diz que ele gastou toda a riqueza, a vida toda na boemia, que nunca trabalhou, né? Então tem verdade, ele começou a trabalhar aos 83 anos de idade como RP do Copacabana Palace, porque como as pessoas viviam 40 anos, ele achou que ele ia morrer antes da fortuna acabar. Sim. Até pela vida desvairada que ele levava, só que a fortuna acabou e ele continua vivo. Pois é, a Ângela tipo, com uma suíte perpétua no Copacabana Palace. Ainda como funcionário, não é uma pobreza para qualquer um, né? A Ângela Corrêa diz que não conhece a ilha de Brocoió, mas tem muita curiosidade de conhecer. Eu também, quem sabe, se abrirem, né? A gente faz um passeio para lá. Ninguém conhece, a visitação é proibida, ninguém conhece. Mas tinha um projeto, me lembro, há uns anos atrás, Priscila, até como repórter eu cheguei a cobrir, não cheguei a ir, mas eu fui até numa entrevista, que diziam que iriam abrir, né, a visitação para a população, porque como o Estado, dizem que é caríssima a manutenção e que nenhum governador vai lá, quer dizer, você mantém um balneário. Eu acho que nos últimos 20 anos ninguém foi. O último que eu lembro que foi a governadora Rosinha,
No eu ia fim, falar agora. depois ninguém foi mais. Eu não tenho político nem estimação, não, tá? Mas para o turismo, para a gente que é do turismo e do patrimônio histórico, a Rosinha foi a primeira a fazer esses projetos. Inclusive, durante a gestão da Rosinha, o Palácio Laranjeiras era aberto à visitação pública. Sim. E também foi uma mansão do Guinle, está dentro do Parque Guinle, e é a sede do governo do estado. O governador mora lá, né? O Wilson Witzel mora lá. Esses projetos já aconteceram 3 vezes, da gestão Rosinha Garotinho até agora. Teve aí uma ideia de transformar numa escola de hotelaria, já teve ideia, mas a questão da poluição da Baía de Guanabara acaba atrapalhando qualquer projeto de hospedagem, né? Mas queriam pelo menos fazer um museu, transformar em um museu. O último projeto seria transformar num museu e as pessoas poderem visitar a ilha, um museu e ir embora. Só que, infelizmente, a gente não tem nenhuma previsão disso acontecer. São projetos que eu escuto já há quase 20 anos também, como a reativação da estrada de ferro para Petrópolis, que infelizmente não saem do papel. E outros projetos que não saem do papel há muitos anos, na prática, que é a despoluição da Baía de Guanabara, né? Que a gente discute desde que a gente existe. Até o João Carlos Nascimento até brinca, Priscila, com a gente, dizendo se a ilha não permanece até hoje como um coletor de esgoto. De certa forma, pela água, sim, né? Pelo descaso que a gente tem com a Baía de Guanabara. Agora, muita gente diz, né, e provas até, né, de que a qualidade da água da Bahia melhorou muito por conta da diminuição das atividades humanas nesse período de pandemia. Não sei se o Sandro acompanhou várias coisas no WhatsApp, né, Sandro? Vários vídeos mostrando a melhoria da água na Bahia, né? É verdade. É verdade. E, inclusive, é interessante que a gente falou ainda agora sobre a questão do turismo em Paquetá, o que teria motivado o turismo, do Dom João, a Moreninha. E tem que lembrar também o seguinte, tem esse aspecto da natureza, porque se hoje já é bonito, você imagina no início do século XVIII, né, sem essa poluição que você acabou de falar, você imagina aquilo devia ser um Caribe, né? Devia ser de uma beleza estonteante. Então, por si só, é um lugar que já teria um apelo turístico, né? E a gente espera que um dia volte a ser com essa despoluição, que, como você disse, não sai, mas que a gente sempre fica na expectativa de que venha a sair. Eu peço até o pessoal da produção, Lennon, para ir repetindo aí as imagens, porque são imagens pouco vistas, né? Só a imprensa mesmo que tem acesso da Ilha de Brocoió, enquanto a gente está conversando. Você vê que ela tem a questão lá. Acredito eu, tá? Eu não tenho nenhum estudo sobre isso, mas a minha experiência como ambientalista, você vê que tem coqueiros na frente, que não são típicos, mas você tem uma mata que parece ser uma mata típica, ao contrário de Paquetá, onde foi quase toda devastada e teve um reflorestamento, lá em Brocoió, até por pertencer a famílias, depois ao poder público, ela ainda tem alguns resquícios da Mata Atlântica, né? Então ainda não foi replantio, ainda teria parte da mata original, que a gente vê por ali. Isso que você está falando é muito importante, até para dizer sobre a recuperação desse turismo. Você pode fazer um turismo para a ilha de cunho ambiental, né, como um grande laboratório aí de espécies, reflorestamento, estudos. Do meu lado também, pelo patrimônio histórico, a questão da arquitetura, porque o projetista da casa foi o Joseph Guirre, o mesmo que projetou o Copacabana Palace, o mesmo que projetou o Hotel Glória, o mesmo que projetou o Edifício à Noite. A gente pode montar um circuito de arquitetura no turismo sobre esse homem. Eu tinha esperança da abertura para a visitação por conta do Congresso Mundial de Arquitetura que ia acontecer no Rio agora em 2020, né, como um local de exemplo para essa arquitetura, mas infelizmente... Nem tenho notícias disso, mas pode ser até que prossiga depois, a gente comemore, né, anos depois. Aqui na minha pesquisa, Brocoió significa sussurrar na linguagem indígena, né? Então, de repente, aí fica essa curiosidade. André, oi, Sandro. Uma observação legal para fazer. Tem uma observação interessante, que foi mencionado aí, que, de modo geral, os governadores não aparecem na ilha de Brocoió, né? Agora, tem uma exceção interessante. O governador Carlos Lacerda, né, na década de 50, ele frequentou muito. Dizem que parte do seu mandato ele despachou de lá, ele gostava do lugar, se sentia bem. Dizem que dificultava a aproximação de muita gente, que não era bem desejada. Mas o fato é que o Lacerda passou grande parte do seu mandato despachando lá da ilha de Brocoió, do Palácio de Brocoió. Pois certamente, né? Tem tudo a ver com a degradação, né? A poluição também, né? Se tem condições de ir para um lugar
digamos, mais limpo, né? Para quem tem condições, não vai ficar na ilha de Brocoió. Então, a gente tem que melhorar toda essa questão da ambiental, que é fundamental. Lembrando que a Baía de Guanabara, que é o tema hoje, a gente está falando das algumas ilhas da Baía de Guanabara, ela era característica pelos seus golfinhos, pelas baleias que vinham descansar na Baía, né? Hoje, alguns golfinhos persistentes ainda vêm, mas baleias a gente não tem mais. Então, é uma pena, né? André, você falou dessa questão do isolamento está melhorando. Teve uma baleia, teve um filhote de baleia, eu acho, se não me engano, que entrou logo no início do isolamento, tá? E saiu rapidamente. E os golfinhos, eles ficam bem naquela área de Guapimirim, onde a baía nunca fica poluída, né? Que é uma área de preservação ambiental, a APA Guapimirim, que é o Pantanal da Baía de Guanabara, que realmente vale muito a pena a visita. Se eu não me engano, são 38 golfinhos registrados no interior da Baía de Guanabara, ainda sobrevivendo.